quase 1h30 de entrevista coletiva, o presidente Lula falou sobre Donald Trump, economia, trocas em ministérios e também deu sinalizações sobre futuro do governo dele. O presidente falou sobre a relação com o novo governo dos Estados Unidos. Prometeu responder na mesma moeda se o republicano decidir taxar o Brasil e disse que não há previsão de contato com Donald Trump. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. Mas foi a política interna, claro, que tomou a maior parte da entrevista. Lula não cravou mudanças na composição do governo, mas disse que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tem os atributos para assumir qualquer ministério. Politicamente tem pouca gente nesse país mais refinada que a Gleisi. A reforma ministerial teria o objetivo de fortalecer as alianças de Lula para 2026. Um dos laços que parece fragilizado é com o PSD de Gilberto Kassab, que no dia anterior criticou a gestão de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e disse que se a eleição fosse hoje, Lula perderia. Eu comecei a rir, porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado. Eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do Comperadade no Ministério da Fazenda. A primeira conversa do ano com os jornalistas aconteceu neste salão do Palácio do Planalto, em um momento de pressão, com queda de popularidade do mandato. O convite à imprensa já traz uma mudança da estratégia de comunicação do governo, que, preocupado em divulgar as realizações, aproveitou para falar sobre os rumos da economia do país. Lula, por exemplo, minimizou o fato de as contas do governo terem fechado 2024 no vermelho e descartou novas medidas de cortes de gastos. Veja, se apresentar durante o ano a necessidade de fazer alguma coisa, nós vamos reunir o governo e discutir. Mas eu posso te dizer que se depender de mim, não tem outra medida fiscal. O que aconteceu com o déficit fiscal? O que aconteceu? 0,1%. 0,1% é zero. Vai ser assim porque eu tenho muita responsabilidade. Lula pediu calma e disse confiar no trabalho do indicado dele para a presidência do Banco Central. Nesta quarta-feira, já sob a gestão de Gabriel Galípolo, o BC elevou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros. O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, revolto, de uma hora para outra. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Ainda na economia, o presidente negou ter autorizado o aumento do diesel pela Petrobras e disse que a estatal tem autonomia. Quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Se ela tiver uma decisão de que para a Petrobras é importante fazer o reajuste, ela é que faça e comunica a imprensa. Nesta quinta-feira, a Petrobras anunciou a redução média de 1% no preço do gás natural para distribuidoras. O reajuste no diesel, que era especulado por causa da defasagem em relação ao mercado internacional, não aconteceu. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de